Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso segundo encontro da segunda centúria dos textos sobre o amor de São Máximo, o Confessor. Vamos trabalhar as centúrias 4 e 5. Mas antes, eu gostaria de colocar dois textos para nos ajudar a entender essa quarta e essa quinta centúria. Eu estou tirando esses textos de Garcia Colombás, El Monacato Primitivo, da Bach Editoras. Lá pela página 755, existe uma palavra de Evagrio Pôntico. E Colombás coloca: insiste Evagrio que na oração pura, essa oração pura é a oração da contemplação, que atinge um momento de tanta intimidade, que ela se torna capaz, de manter uma relação bem próxima de Deus, no encontro com Deus, no encontro místico. Ele diz: insiste Evagrio que na oração pura é a que se realiza no intelecto puro. A palavra intelecto vem de intellegere, ler dentro, a capacidade de percepção interna mais profunda do ser humano. Inter, dentro. Lecto, ler dentro. Interlegere. Interlegere. Isto é, desnudado de toda representação e de toda forma. É um contato direto com a realidade da matéria, isto é, um contato direto com Deus. E nós sermos capazes, neste momento da oração, tirar toda a representação, que é uma imagem que eu crio sobre Deus, É uma forma que eu crio sobre Deus, e de toda forma, de tudo aquilo que possa fazer com que a mente crie imagens. Mais adiante, diz assim, agora é Cassiano: chegada a estas alturas da ascensão espiritual, a mente ora sem imagens, então sem a forma, sem imagens, sem palavras, sem voz, sem saber sequer que está orando. Está tão compenetrada que ela nem mesmo é capaz de perceber, porque isso é uma realidade muito, é uma experiência muito profunda, que as pessoas fazem em suas orações místicas. E lembre, novamente eu repito, chegada a essas alturas, a ascensão espiritual, a subida espiritual, a mente então ora sem imagens. A imagem é uma perspectiva dos sentidos, isto é, a imagem nós criamos mentalmente, mas as imagens também fazem parte da perspectiva da visão, a visão da mente, a visão dos olhos, sem palavras. Então não usa-se a boca, é o silêncio total, sem voz. Diante de Deus, a pessoa não fala, a pessoa não tem palavra, a pessoa não tem imagem. É aquilo que Santo Irineu dizia, visio Dei, essa realidade da visão divina, onde ali
o silêncio é a melhor forma de poder estar diante de Deus, contemplá-lo e vê-lo, sem saber sequer que está orando, está totalmente imerso na realidade divina. Cassiano sublinha fortemente essas características da mais pura das orações pura, que se confunde praticamente com o ideal que professa o ermitão. Ter a mente despojada de todas as coisas terrenas, estar totalmente diante de Deus, onde nada de terreno possa impedir as pessoas de estar diante de Deus. As coisas terrenas podem fazer com que as pessoas se apeguem a essas realidades. E quando está permitido à natureza humana, uni-la a Cristo. Uma parte também muito interessante, quando ele fala sobre a questão do êxtase divino. Não vou querer perder essa página, não? Então vamos lá, esta quarta centúria. Primeiro eu vou ler, depois eu vou trabalhar o texto. Quarta centúria, sobre o amor. O efeito de observar os mandamentos é libertar das paixões nossas imagens conceituais das coisas. O efeito da leitura espiritual e da contemplação é separar o intelecto da forma e a matéria. É isto o que dá origem à oração sem distração. Então, São Máximo Confessor vai nos dizer o seguinte: ao libertar-nos das paixões humanas, e essa realidade de libertar das paixões humanas parte de observar os mandamentos, que é uma realidade de observância daquilo que nos vem proposto, uma realidade externa que nos vem proposto a esses mandamentos. Então, libertar das paixões humanas, nós libertamos através da observância aos mandamentos, causa então o efeito de que nós devemos então nos libertar dessas imagens conceituais, porque elas são frutos de paixões. É bem, quando a pessoa tem uma certa sensibilidade, ela bem sabe que o fato, às vezes, de estar diante de Deus, qualquer realidade de apego, ou qualquer imagem que ela possa criar, pode estar perpassada de vaidade, de orgulho. E isso impede as pessoas de se libertar dessas paixões. É estar diante de Deus pelo fato de Deus ser Deus e não querer exigir nada dele. Nos faz lembrar São Basílio Magno. São Basílio Magno faz três perguntas, e em cada uma ele dá uma resposta. Ele diz: por que procura a Deus? Essa é a fundamental pergunta. Ele diz: procura a Deus porque quero a salvação. Então nós vamos ver que aqui nós temos, uma imagem conceitual de paixão. Porque eu procuro a Deus por aquilo que Deus me oferece. Eu quero a salvação. E o ato de desejar, de impor o meu querer, me faz impedir de ser totalmente livre diante de Deus. Porque eu tenho um objetivo que me apega na busca de Deus. É um objetivo bom, mas eu procuro a Deus porque quero alguma coisa dele, a salvação. Então eu faço essas imagens conceituais apegado às paixões, a salvação.
E São Basílio vai dizer, olha, você é um grande interesseiro, você procura Deus por aquilo que Ele te oferece, que Ele te dá. A pessoa está apegada a alguma coisa. Segundo, procura Deus porque eu tenho medo do inferno. Até o São Basílio diz, olha, é positivo você ter medo da condenação eterna. Mas você procura Deus por medo. Essa realidade, este medo que te faz apegar. E buscar em Deus aquilo que é fruto dos seus próprios medos, para não atingi-los. Então, muitas vezes eu procuro a Deus porque tenho medo de que alguém me faça mal, de que uma realidade me aconteça comigo. Há uma realidade, uma imagem conceitual ligada à paixão. Eu não sou livre. E São Basílio diz, olha, infelizmente você procura Deus por medo. E a relação de Deus pelo medo, ela não é sadia. São João já dizia na sua primeira carta, no capítulo 4, né? Aquele que é perfeito no amor não teme. Depois, ele diz, por que procura Deus? Então responde, procura Deus simplesmente porque ama a Deus. Simplesmente quero amá-lo. Amar a Deus sem exigir nada em troca. Confiante na sua bondade e sua misericórdia, estar aí. E ser capaz de estar diante dele, sem nenhuma imagem conceitual, sem nenhuma paixão, simplesmente dessa realidade, dessa relação de amor. Amor puro, amor entregue, amor doação. Então ele diz, o efeito de observar os mandamentos é libertar das paixões nossas imagens conceituais, das coisas. Porque muitas vezes nós nos entramos em oração, mas não é uma oração mística, nós estamos tão apegados àquilo que nós queremos, que nós não somos livres para estar diante de Deus. Essas coisas estão nos agarrando ali. O efeito da leitura espiritual e da contemplação é separar o intelecto da forma e da matéria. A segunda frase da nossa quarta centúria, que ele vai dizer o seguinte, a leitura espiritual e a contemplação, essas duas realidades. Fazer uma leitura espiritual e a contemplação. Né? Cabe ao intelecto, né, separar, quando eu vou fazer a minha leitura espiritual e a contemplação, da forma e da matéria. Isto é, buscar Deus por Deus, a matéria, não Deus pela forma, pela imagem que eu possa criar dele. Porque as imagens podem ser fantasiosas, mas Deus por Deus é estar diante dele na sua realidade plena. E é isto o que dá origem à oração sem distração. Porque se eu estou diante dele, eu sou capaz de perceber, sou capaz de estar então diante da própria natureza divina, a própria presença divina, não natureza, a própria presença divina, faz com que, como diz Evagrio Pontico, né, eu possa desnudar este encontro com a pessoa divina de toda representação e de toda forma, ficando só na matéria, Deus por Deus. Mas também nos faz perceber que essa realidade da oração pura, da oração de contemplação mística, desse encontro pessoal com Deus, faz com que você, diante da presença de Deus, você simplesmente seja capaz, né, de estar diante dele, né, e deixar de lado tudo aquilo que nós possamos falar dele ou expressá-lo. Porque isso vira uma forma, né? Deixa de ser a matéria, vira uma forma. Então, novamente, chegada a estas alturas,
da ascensão espiritual, da subida espiritual, a mente, ora, sem imagens, sem formas aqui, né? Sem palavras, sem voz, tudo é forma. Sem saber sequer que está orando. Isso tudo é questão de forma. Está diante da realidade, da presença real. Né? Então, ele diz, né? A mais pura das orações, ter a mente despojada de todas as coisas terrenas, suas vaidades, seus apegos. E enquanto está permitido, a humana natureza uni-la a Cristo. É claro que a concepção que nós temos da nossa realidade vivida, nossa vida é transitória, ela é passageira, né? E muitas vezes, nesse afã de sentirmos alguma coisa, passando pelo sentido, nós perdemos a capacidade que o ser humano tem de ter esse encontro tão perfeito, tão próximo de Deus. A quinta centúria. A menos que várias contemplações sucessivas também ocupem o intelecto, então o intelecto vem ocupado com várias contemplações sucessivas. A prática das virtudes, as virtudes que nos impulsam para as coisas boas, o bem, por si mesmo não pode libertá-las tão inteiramente das paixões. Então, nem mesmo a prática das virtudes pode nos libertar das paixões. Então, nós temos que buscar uma outra realidade que nos dá condição para podermos manter esta oração, né, centrada, né, essa contemplação, essa leitura espiritual centrada na matéria, naquilo que realmente é Deus, e não naquilo que nós falamos ou expressamos de Deus. Né? Então, ele diz assim, vou repetir de novo. A menos que várias contemplações sucessivas também ocupem o intelecto, então, essas contemplações vão ocupar o intelecto, essas práticas também que nós podemos fazer das virtudes, por si só, por si mesma, não pode libertar tão inteiramente das paixões a pessoa, a fim de que seja capaz de orar sem distração. Então, não é só esse esforço da prática das virtudes. Aqui nós temos a dimensão da ascese. A ascese nos leva à prática da virtude. Mas o controle da ascese, a disciplina da ascese, ela não é capaz de nos libertar inteiramente das paixões. E assim nós possamos orar sem cessar. Mas as práticas das virtudes, da ascese, libertam o intelecto apenas da dissipação e do ódio. Essas realidades que nós somos chamados a superar e jamais nos deixar cair. Jamais deixarmos cair na dissipação, da perca dessa disciplina e do ódio, que é a grande destruição do ser humano. Aquele que odeia, destrói a si mesmo. A contemplação espiritual, né, liberta também do esquecimento e da ignorância. Né? Então, essa realidade de contemplar-se espiritualmente, nós vamos ver, né, que a realidade do intelecto vem libertado também do esquecimento e da ignorância, que é um defeito do ser humano. E é nesse sentido, quando o esquecimento, a perda de memória e a ignorância, o conhecimento da verdade que se presencia na sua experiência mística, né? O intelecto pode orar como deve. Então,
eu termino lembrando alguns elementos, né? A prática das virtudes, a ascese, a disciplina, não pode nos libertar totalmente das paixões e também ser capaz de nos fazer orar sem distração. Embora essa prática das virtudes liberta o intelecto também da dissipação e do ódio. E essa contemplação espiritual liberta o quê? Liberta o intelecto. Também do esquecimento e da ignorância, que são defeitos. As pessoas falam assim, acho que eu estou meio doente porque eu estou esquecendo muitas coisas. Não é, você não está doente, não. É porque a nossa sociedade ocidental, você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que você não concentra naquilo que faz, você não tem disciplina de concentração. Então você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não fazer bem nenhuma das coisas. Fazer uma única coisa. Quando você está em oração, é em oração. Quando você está almoçando, é almoçando. Quando você estiver fazendo qualquer coisa, não ser capaz de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa ao seu tempo. Assim, as nossas orações ao seu tempo, nós poderemos estar sempre diante de Deus. Sempre diante de seu amor. Tê-lo presente, real, na nossa frente. E sermos capazes de amar. E simplesmente amar. E nada querer dele, a não ser o amor que ele oferece. Amor se paga com amor. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Na nossa próxima semana, nós vamos trabalhar, né, a sexta centúria. Ela é bem grande, então nós vamos trabalhar só ela. Tá ok? Paz e bem.